Olá, sou a professora Fernanda Farias, professora da disciplina de Comunicação Visual do Centro Universitário Farias Brito. E hoje nós vamos para a nossa aula 10, onde nós vamos falar sobre programação visual dos produtos, marca de design e elaboração de painéis semânticos. Vamos lá? Quando eu falo para você, você viu aquela música? Ou viu o que o fulano disse, né? São termos que geralmente a gente usa no nosso dia a dia, ou pelo menos a gente já ouviu alguém falando dessa forma, né? Mas na verdade a gente não vê, a gente ouve, não é isso? Mas por que a gente fala dessa forma, tá? O ser humano pensa de forma visual. Já falamos em sala que 80%, né, do que a gente vê, realmente a gente consegue lembrar bem mais do que quando a gente escuta ou a gente lê, né? As imagens agem diretamente sobre a percepção do cérebro, impressionando ou chocando primeiro, para depois serem analisadas, ao contrário do que acontece com as palavras e com os textos. Então, quando eu chego para você e te mostro uma imagem, automaticamente você vai entender algo, você vai ter alguma percepção daquela imagem, tá? E aí depois você vai parar para pensar sobre o que a imagem significa exatamente. Quando você lê um texto, você automaticamente já está tentando ali interpretar o que ele está dizendo, tá? Ou seja, a imagem, ela já choca, ela já deixa aquela sensação, ela já deixa uma percepção, tá? Geralmente, existe algo que a gente chama de visual thinking, talvez você já tenha escutado o design thinking, né? Mas também existe o visual thinking, que é justamente isso. A gente vê, né? A gente olha, a gente vê, a gente imagina, a gente entende, ou seja, o tempo todo essa mistura de forma muito rápida, que acontece de forma muito rápida. A programação visual em si, né, é um conjunto de técnicas que nos permite ordenar a forma pela qual se faz a comunicação visual. O emprego da programação visual vem sendo feito há muito tempo, mas seu ensino sistemático, ou seja, realmente de forma, né, categórica, começou em 1919, na Bauhaus, certo? Que é a grande escola de design, que foi justamente um marco nas origens do design. Somos todos diariamente submetidos a milhares de informações visuais. Então, estamos o tempo todo assistindo televisão, a gente passa na rua, a gente vê um outdoor, a gente tem uma revista, a gente tem o nosso próprio celular, a gente está o tempo todo, né, sendo bombardeado com milhares de informações visuais. E esses milhares de estímulos modificam nossa linguagem, modificam nosso comportamento e modificam a nossa cultura. Eles influenciam, né, em como nós vemos o nosso mundo, o mundo ao nosso redor e como muitas vezes nós tomamos as decisões. Você já ouviu ou até mesmo disse, a primeira impressão é que fica, a primeira imagem é que fica? Com certeza sim, né? E é dessa forma que costumamos julgar pessoas, produtos, negócios, lugares. E é por essa razão que é tão importante que a primeira imagem ou a primeira impressão comunique exatamente o que você quer, ou exatamente o que a sua empresa quer ou a sua marca quer comunicar. Pois ela vai se fixar na mente das pessoas, na mente do consumidor, na mente do observador, tá certo? Ela vai se fixar exatamente como ela foi comunicada. E aí, se a comunicação for feita de forma correta, vai se fixar de forma correta, positiva. Mas caso contrário, né, se você passar uma imagem errada ou diferente do que realmente você quer passar, do que você gostaria de ter passado, isso pode inclusive ser prejudicial para o seu negócio. Pode estar passando ali uma imagem negativa, né, contrária aos valores, contrária aos propósitos da empresa. Então é algo que a gente tem que ter muita atenção. E acredite, é bem mais difícil limpar, né, uma imagem que foi transmitida de forma errada e que está na cabeça dos consumidores, das pessoas, do que criar uma nova imagem. Então, é muito importante se analisar, se estudar, se entender, né, e fazer essa comunicação da forma correta. Portanto, ao ser representada visualmente sob determinada forma, temos o que chamamos, e já aprendemos aqui em sala, de identidade visual. Ou seja, transformar uma ideia, que é algo abstrato, ou seja, está ali, né, no mundo das ideias, né, de uma forma realmente abstrata, só na sua cabeça, muitas vezes,
em algo que é concreto, que você possa realmente passar, que as pessoas possam realmente entender o que está na sua cabeça. Tá certo? Ou seja, transformar a ideia, algo abstrato, em algo que é concreto, né? Em forma de imagens, tá? Que representa o que se quer transmitir para o observador, para que por meio destas possa ser bem entendida. A programação visual nos permite ordenar essas ideias e a forma pela qual se faz justamente a nossa disciplina, a comunicação visual. Em essência, uma marca identifica a empresa ou o fabricante. A gente já falou sobre a diferença do significado da palavra marca também. Pode ser um nome, uma marca comercial, um logotipo ou outro símbolo. Uma marca é essencialmente uma promessa de uma empresa, né? Ou seja, através da marca ela está prometendo algo, né? Quando a gente falou, por exemplo, em sala dos exemplos da Coca-Cola, abra a felicidade, né? Você não está abrindo refrigerante, você está abrindo a felicidade. Ou seja, ela está te dando uma promessa de que ao consumir Coca-Cola, você ficará feliz entre amigos, entre família, tá? Então, ela te promete algo, tá certo? Ela é essencialmente uma promessa, né, de uma empresa de fornecer uma série específica de atributos, benefícios e serviços uniformes aos compradores. Já nos disse Philip Kotler, né, o nosso pai do marketing. A gente falou um pouquinho sobre essas marcas em sala, a Apple, a Nike, a Shell, tá? Então, e aqui a gente vê realmente o que cada uma delas transmite, através do logotipo dela, através da marca dela como essência, e todas elas nos prometem algo, né? E aí a gente vem para o branding, né? Que a gente também já falou em sala, mas aqui para dar aquela revisada, branding, design na gestão de marcas. Ele envolve o trabalho de comunicação de uma empresa, que uma empresa tem para tornar a sua marca conhecida e desejada pelos consumidores. Isso envolve a concepção de um nome, da logomarca, de uma série de ações de marketing que devem ser lançadas e mantidas continuamente. A gente já aprendeu isso em aula, tá? Mas precisamos o tempo todo, né, colocar isso em prática. Estamos fazendo isso através do nosso trabalho e aí eu pergunto, né, como é que está o desenvolvimento da sua marca? Aqui eu trouxe alguns exemplos, só para que vocês pudessem entender justamente essa relação da marca, como é que ela se divide, tá? E como é que a gente faz essa questão do design de marca, da identidade visual. A gente já trabalhou um pouquinho em sala, já aprendeu um pouquinho, mas aqui eu trouxe em forma de exemplo para vocês, para ficar mais claro. Temos aqui a Vitor Hugo, essas campanhas que eu trouxe aqui são campanhas reais, tá certo? Abaixo aqui você pode ver a referência de onde eu tirei, tá bom, a campanha, para que vocês possam ver. São campanhas que foram feitas por empresas de marketing, né? Atendendo a pedidos, logicamente, do cliente, tá? E aqui a gente tem a campanha da Vitor Hugo, com a logozinha, a sacola, o carimbinho, né, o cartão de visita, toda essa parte mais institucional, envelopes e pastas, e a questão também do uniforme, tá certo? Ah, professora, então quer dizer que quando a gente fala de identidade visual, design de marca, comunicação visual, podem ser diversos tipos diferentes? Sim, podem. E na verdade devem até. Quando a gente monta uma marca, quando a gente quer estruturar uma marca, para que ela possa passar para o nosso consumidor, para o nosso observador, né, realmente a nossa essência, o que o nosso produto quer oferecer, prometer, né, como a gente falou naquela hora, é muito importante que a gente tenha essa unidade, que a gente tenha essa organização nessa apresentação, nessa comunicação, tá? Aqui mais outro exemplo, para que vocês possam entender também essa comunicação, essa interação, né, dentro da marca, que aí, logicamente, gente, que vai depender muito de como você quer trabalhar, tá certo? Essa identidade visual, essa comunicação visual da tua marca e de como o teu cliente percebe. Mais uma vez, lembrando que é importantíssimo a gente ter realmente aquele entendimento sobre persona e público-alvo e entender o que nossa persona gosta, tá? Para que a gente possa realmente fazer um produto específico para ela, tá certo? Aqui, mais um exemplo, né? Name, mais design de marca, mais identidade visual. Então, aqui a gente já tem o site, a gente já tem o name, né? Que é justamente o desenvolvimento do nome da marca, tá certo? A gente já tem um outdoor, a gente já tem fardamento. Então, a gente já tem aqui, né, uma parede plotada. Então, vocês podem perceber que nós temos uma diversidade infinita, né? Dentro da comunicação visual.
Aqui mais alguns, né, a gente já falando de transporte, então eu posso plotar o meu caminhão, o meu ônibus, o carro, alguns exemplos, né? E aí aqui mais alguns exemplos, tá certo? Pode ser na caneta, pode ser no pendrive, pode ser no boné, pode ser no crachá, ou seja, gente, é infinito. Quando a gente fala de design de marca, quando a gente fala dessa comunicação visual, e a gente já entendeu em sala, né, sobre a diferença de uma comunicação visual mais institucional, né, realmente no sentido de propagação de ideias e de propagação da própria marca. Existem algumas diferenças, mas no geral, o que é que a gente tem que lembrar sempre, que a gente já falou em aula, mas lembrando aqui novamente, da unidade. Ou seja, todas as comunicações realmente devem ser feitas, tá, de uma forma muito uniforme, tá? Aqui, só para a gente dar aquela relembrada também, né? Name é o ato de nomear uma empresa, né? O encontro do nome perfeito, que vai transmitir numa só palavra todos os atributos da nova marca, ou seja, que vai nascer a questão do desenvolvimento do name, né? Design de marca, logo, logomarca, logotipo. Professora, logomarca, né? Você tinha comentado que a gente não deveria usar tanto, realmente seria logo, logotipo, né? Logo, lembrando que é a questão do símbolo, logotipo é o símbolo com o nome, tá? E logomarca é um nome, é uma forma de chamar mais no popular, né? Mais no íntimo, tá certo? Que muitas empresas continuam chamando dessa forma, então a gente não considera errado, tá certo? Mas, quando a gente fala logo, marca, é como se a gente estivesse sendo redundante, né? Como se a gente estivesse dizendo marca, marca, ou logo, logo, porque, na verdade, eles têm o mesmo significado, tá? Então, design de marca, logo, logotipo, né? Ela é uma expressão visual, né, da empresa, responsável por transmitir num só desenho a mensagem que a empresa quer passar. Identidade visual é a expressividade visual de uma marca incorporada nas mais diversas aplicações, desde papelaria, frota de caminhões, etc., como a gente viu agora há pouco, tá certo? Opa! Quando a gente fala de design gráfico, né, uma marca precisa se expressar bem nos mais diversos meios, tá? Sejam eles folders, outdoor, revista, livro, totens, brindes e por aí vai. Quando a gente fala de design de embalagem especificamente, um bom design de embalagem faz com que o seu produto venda mais, né? No ponto de venda, poupando esforços e investimentos em anúncios e propagandas. Então, nada melhor do que você comprar, né? Por exemplo, até um presente, para você dar um presente para alguém e ter aquele produto muito bem embalado, com um laço muito bonito, né? Um pacote muito bonito. Muitas vezes, até tem um valor, né, visual muito maior do que o próprio valor do produto, tá certo? Então, e a gente entende um pouco, a gente já comentou em sala também, a diferença de se apresentar um produto, como por exemplo, se você vai dar uma joia, né, aquela joia da Cartier, por exemplo, é caríssima, tá certo? Mas aí quando você coloca dentro daquela embalagem, daquela caixinha com o nome Cartier, com aquele laço, aquela coisa maravilhosa, tá? E você dá aquela mesma joia, que teoricamente o valor é o mesmo, tá certo? Mas se você der aquela joia, por exemplo, numa sacola plástica qualquer, provavelmente as pessoas vão dar muito menos valor à joia que está na sacola plástica qualquer, embora, né, a joia tenha o mesmo valor. Ou uma semi-joia, né, dada numa embalagem toda maravilhosa, acaba tendo um valor muito maior, né, aparentando ter um valor muito maior do que aquela joia Cartier que está sendo entregue numa sacola plástica. Então, são coisas que a gente tem que ficar bastante atento. Web design, né, design responsivo, adaptado aos mais diversos aparelhos, sejam eles notebook, computador de mesa, tablet ou smartphone. Elaboração dos painéis semânticos. Professor, o que é painel semântico, né? Esse nome técnico é muito difícil. Na verdade, gente, são nossos painéis de inspiração. É o que a gente chama de mood board, tá certo? É um quadro de referências visuais, com cores, com formas, com texturas, com cenários, os gostos, né? Comidas, música, literatura, cinema, tá? E é por isso que a gente precisa entender muito bem quem são nossas personas, para que a gente saiba quais são os gostos deles, né? Que a gente saiba, entenda um pouco dessa questão das referências visuais mesmo, tá? É um quadro que possa ter ali a representação da emoção, contextualizar o estilo de vida que a gente quer retratar, tá certo? Ou seja, tudo que for de detalhe importante para o desenvolvimento do meu produto, para o desenvolvimento da minha empresa,
tá certo? Dentro da criação de um projeto gráfico, seja ele para a construção de uma identidade visual, uma padronagem para uma estampa digital, ou até mesmo algum trabalho acadêmico, o painel semântico é de grande ajuda durante esse processo criativo. Na verdade, gente, é um grande painel que vai te ajudar através de referências visuais. Lembra no começo que a gente falou que a gente, né, consegue entender, consegue ter essas percepções de forma muito mais rápida e muito mais fácil através do visual? Então, nada mais é do que um painel que vai tirar as tuas ideias do abstrato e jogar de uma forma mais concreta ali, tá certo? Nesse painel e vai ficar de forma visual, tá? Então, painel semântico é uma linguagem mais técnica, mood board é uma linguagem mais popular, como a gente já falou, mas ambos representam a união de diversas imagens, fotos, cores, objetos e até mesmo palavras ou frases, ou músicas, ou cheiros, né? O cheiro a gente não vai conseguir representar através de uma imagem, mas a gente pode colocar o nome de um perfume, por exemplo, tá certo? Tá? Que represente o que você quer traduzir através da essência da tua marca e do teu produto. De acordo com as orientações do briefing, né, é possível determinar um caminho a ser seguido ou juntar todas essas ideias dentro desse painel semântico. Uma coisa que é importante a gente lembrar, gente, é que isso também é uma forma de se comunicar com a equipe, tá? Então, assim, é uma forma da gente apresentar as ideias para que a equipe fique por dentro do que a gente está falando, fique por dentro das ideias que a gente está colocando ali. Ou seja, é uma técnica usada para facilitar na criação de artes, produtos, serviços ou qualquer coisa, né, que deve seguir uma unidade visual, tá? Pode-se criar um painel semântico, um mood board, de duas formas, fisicamente, e aí a gente trabalha com recortes, com aplicações de objetos, né, pedacinhos de tecido, pedacinhos de aviamento, enfim, um pedacinho de madeira, uma bonequinha pendurada, o que você quiser, tá certo? E pode ser feito de forma digital. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de programas, né, o Moodshare, o Moodstream, o Canva, o Pinterest, que são alguns programas que realmente, algumas plataformas, né, que ajudam, né, alguns aplicativos que ajudam nessa organização, tá? Dessas imagens, para que fique mais fácil a criação desse mood board, desse painel semântico. E com base nas imagens agrupadas no mood board, poderão ser definidas as formas a seguir. Se mais orgânicas, se mais abstratas, se mais geométricas, ou seja, gente, você coloca ali todas as suas ideias, tá? Geralmente esse painel semântico, esse mood board, ele passa por etapas de mudança, então você às vezes coloca bastante coisa, daqui a pouco você tira, daqui a pouco você bota mais, você muda, então ele é muito dinâmico, principalmente quando você está no início da construção da ideia, tá? Mas é importantíssimo que ele exista. Tá? Ou seja, alguns dos benefícios são organizar e traduzir as suas ideias através de imagem, tipografia, cores, etc. Definir o estilo do layout que a gente quer apresentar, dar foco realmente na criação, tornar visual todas as ideias, tá certo? E ter uma informação visual para todos os componentes da nossa equipe. Então aqui eu trouxe aqui algumas ideias, né, algumas inspirações, tá? Cada painel semântico, cada mood board, ele pode ser feito de formas diferentes, tá? Ele é realmente um material muito individual, tá? Então não existe o painel semântico correto ou painel semântico errado. Existe muito da proposta que a marca tem, da proposta que a pessoa que está desenvolvendo tem, né? Qual o objetivo com aquele mood board, com aquele painel semântico? É o desenvolvimento de uma cor? É o desenvolvimento de uma estampa? É o desenvolvimento de uma coleção toda? O que é, né? É apenas para eu lembrar? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá certo? De painéis semânticos, tá? Na decoração é bem interessante quando a gente vai fazer, por exemplo, um projeto realmente de decoração, né? E aí a gente coloca os elementos. Ah, eu vou trabalhar com concreto, eu vou trabalhar com essa cartela de cores, eu vou trabalhar com esse tipo de tinta, eu vou trabalhar com esse tipo de objeto, enfim. São essas formas, são mais geométricas, são menos geométricas, então te ajuda a criar realmente o clima que você quer seguir depois, né? Na moda também é muito bacana quando a gente trabalha, inclusive com alguns croquis. Já eu tive a ideia de fazer essa peça desse jeito, essa peça daquele outro jeito, e você vai anexando ali no teu mood board e vai guardando aquelas ideias. Depois você pode até ir tirando caso você não utilize, não tem problema, tá? E aí, logicamente, a gente tem que ter essa preocupação, tá certo? O painel mood board, alguns alunos já fizeram, outros não fizeram, então eu peço que quem não fez, faça. É importantíssimo, é um momento que é importante para vocês, inclusive para vocês conseguirem tirar, né,
da cabecinha mesmo de vocês, todas essas ideias que estão ali no abstrato e estão vindo para o concreto, tá? E faz parte também do nosso trabalho final, tá certo? Aqui é a nossa bibliografia, né? Como eu já falei, se você pode sonhar, você pode fazer, mas se você tiver os métodos adequados, você poderá voar, ou seja, não existem limites, né, para quem tem conhecimento. Muitíssimo obrigada e até a próxima aula.